Meu nome é João Marcos, eu sou da Igreja Brasil para Cristo, e no qual meu pai pastoreia. Então eu cresci com essa questão de ser filho de pastor, né? E durante muito tempo na minha vida eu busquei algo especial com Deus e tal, vivi coisas especiais com Deus. Só que eu percebi que chegou um tempo que eu comecei a querer mostrar para os outros que eu sou e tentar manter uma imagem minha, que até mesmo eu não era, para defender uma imagem que eu tinha de menino, homem de Deus, e defender a imagem do meu pai. Não podia sujar a imagem do meu pai. E durante essa época eu fui entrando em decadência, uma decadência muito grande, a ponto de chegar uma época que, eu ia para a igreja por ir, entendeu? E mantinha uma coisa que até mesmo não era. Bom, meu nome é Vanessa e eu também cresci na igreja, assim, só que era algo muito superficial que eu vivia, era só porque meus pais iam, eu ia e tava tudo tranquilo. Só que depois passou um tempo que eu ia na igreja só para cumprir uma rotina, mas eu não vivia nada do que eles falavam. E até que eu fui convidada para ir no encontro lá da Igreja Brasil para Cristo e ali mudou tudo. Eu me encontrei mesmo com Deus como eu nunca tinha, não conhecia Deus. Então aí dali começou, sabe, a Deus mover muitas coisas na minha vida e foi onde eu conheci o João Marcos, que você aproveitou, vem cá, de lá, e a gente começou a conversar, se conheceu mais lá, né, porque a gente já estudava junto. Foi aquela amiga ignorável? Não. Aí a gente só era amiga. Quando ela tinha uns 13 anos e eu 14, ela foi no retiro da minha igreja, que, poxa, eu fiquei apaixonado por ela, e a gente ficou conversando pelo MSN, e conversando, e a gente fez uma amizade legal, e eu senti alguma coisa por ela, e ela também dizia que sentia alguma coisa por mim. Mas a gente acabou se distanciando, e ficou um ano sem se ver, praticamente. Um ano sem se ver. E depois quando eu vi a Vanessa de novo, eu me deu um baque, caraca, essa menina tá muito linda. E só que eu tava conversando com uma outra menina, na qual eu namorei. Então eu fiquei na minha. E até um dia que eu tava na casa de uma amiga minha, de uma irmã lá da igreja, fazendo um trabalho do seminário, e ela virou pra mim, a gente começou a orar e ela falou comigo. Ela falou: João Marcos, eu vejo uma unção sendo derramada sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo eu vejo meninas sendo usadas para te fazer cair e para rir de você. Mal sabia ela que eu estava passando por um momento assim. E ela falou assim: olha, Deus manda te dizer que a sua Ele está preparando para você esperar nele, que ela vai ser perfeita e ela vai ser igual a sua mãe. Foi interessante ela falar isso porque eu sempre quis uma pessoa que fosse igual a minha mãe. E era engraçado porque a época que eu estudava com a Vanessa, o ano que eu estudei com a Vanessa, a gente só era amigo, colega. O que eu mais falava, eu e a Lohane, amiga nossa, era que ela era muito parecida com a minha mãe. Depois do encontro, eu mandei um bilhetinho para ela no encontro, só que nada falando das intenções, eu mandei falando que Deus abençoasse ela e tal, porque eu já estava meio de olho nela. Meio. Só que começou tudo errado, né? É porque a gente não conhecia isso, então eu até falei ontem, quando a gente estava ouvindo a ministração, eu falei, poxa, a gente podia ter começado certo, né? Porque ia evitar muita coisa. Eu sempre aprendi que você beijar uma menina que você pretende namorar, não tem problema. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu tinha ideia que, não era errado eu beijar uma menina que eu não... Que eu pensasse em namorar, que eu quisesse um compromisso sério com ela. E foi o que aconteceu. Eu lembro até que no início ela estava mais na visão que eu. Que um dia eu tava meio assim e tal, ela virou pra mim e falou: eu sou meio devagar pra isso. Aí eu falei: pra isso o quê? Eu mantive a pose. Não tô pensando em nada não. Só que a gente começou tudo errado. Acabou que a gente viajou nesse carnaval. A mãe dela não sabia que eu ia. E a gente ficou um tempo ficando e sem falar com a mãe dela. E depois que eu falei com a mãe dela, pelos pais dela serem separados, a gente ficou 2 meses namorando, sem que o pai dela soubesse. E
a gente começou abrindo muita porta. Nos nossos olhos não, era um filme de romance que a gente estava vivendo, algo muito bonito, só que a gente abriu muita legalidade. No início a gente, eu respeitava muito, só que depois foi ficando normal. E com os beijos a gente começou a avançar muitos limites, porém na igreja a gente continuava fazendo as mesmas coisas. Eu ministrava com dança e ela também, e eu sempre estava lá ministrando com dança e tal, e normal, pedia perdão antes de fazer, mas cheio de hipocrisia. E a gente começou a esquentar muito, e era aquela parada de quase, tipo, não, eu não fiz nada, mas tinha feito tudo, só não fiz o gol. E a gente estava passando por esse momento. Só que a gente começou a se envolver com muita discussão, né, amor? E crise de ciúme. Porque toda vez que a gente via que começava a esquentar mais, a gente começou a reparar que assim, logo depois a gente discutia. Tudo era motivo de discutir, a gente não entendia por quê, mas era sempre depois que isso acontecia. Porque era uma porta que a gente tinha aberto para tantas outras, inclusive os ciúmes. Tudo eu ficava perguntando pro João Marcos, era um negócio, um sentimento muito ruim, e eu não sabia que era por causa disso, eu não tinha esse entendimento. Até que quando a gente começou a ler o livro, eu ficava assim, meu Deus, que a gente tá muito errado, porque é por isso que as coisas estão acontecendo. Tava muito difícil mesmo, tava bom, a gente se gostava e tal, mas não, sabe, não tava legal. E depois que a gente começou a ler, a gente sentiu muito forte que era isso a solução, sabe, pra gente, que a gente tinha que buscar. A gente entendeu que não era pra parar de se beijar, mas no nosso caso a gente tinha que abrir mão do beijo, porque a gente sabia que era ali que começava tudo. Há muito tempo, quando eu soube o testemunho de vocês, eu propus isso a Vanessa. Só que a gente não tinha princípio nenhum. Só que quando a gente começou a ler o livro foi muito legal, porque antes de começar os capítulos, o Espírito Santo estava direcionando a gente a fazer o que o próximo capítulo falaria pra gente fazer. E quando chegou no livro desse peso, foi fora do normal, que o Espírito Santo gerou no nosso coração, que era para confessar um pro outro, todas as coisas que a gente tinha feito já um contra o outro. E foi nesse tempo nesse dia que a gente começou a confessar e que nós oramos, né, para iniciar esse propósito, que a gente já tinha lido a parte do beijo, aí leu o capítulo de aliança, né, de transparência e tudo, e foi muito forte mesmo. A partir dali a gente orou, falando que a gente ia começar a fazer o propósito até o casamento. Aí a gente foi até o seminário, a gente não entendia assim muito, mas a gente ficou assim sem o beijo e tal, mas a gente não sabia que tinha mais coisa além disso, não era só deixar pra lá o beijo. Eu queria destacar muito a questão da aliança de transparência, porque na hora eu pensei que ela ia terminar comigo. Ela arranhava o sofá, eu falei, deu ruim. Falei, por que eu não consigo esse livro? Só que foi tão bom que na hora foi baque pra gente, foi uma coisa tensa pra gente. Só que depois a gente sentiu que o que a gente sentia um pro outro parecia que tinha aumentado ainda mais. E vale a pena destacar que o que mais tem marcado o nosso relacionamento é a transparência. E depois, ainda mais que eu fui para Londrina, voltei muito com essa questão de confessar as tentações. E isso eu falei com ela, amor, durante 1 ano e 2 meses, né, que a gente namorou de forma convencional, eu não te conheci tanto, eu não fui tanto teu amigo quanto agora a gente é um do outro. E ela é minha melhor amiga hoje. E hoje eu tenho certeza que eu sou o melhor amigo dela. Porque não tem mais medo de contar se acontecer alguma coisa, não ficar, não, a Vanessa nunca pode saber disso. Não, eu que tô mais tempo assim junto, então a gente tem que ter essa liberdade mesmo, nossa. E uma das coisas que mais me deram gás pra eu continuar é porque eu comecei a namorar com ela com o sonho de casar com ela. E quando no seminário a gente vê que o término de um casamento começa no namoro, isso é muito forte pra mim. E essa época foi uma época muito especial pra mim, porque veio o seminário e eu comecei a viver, igual eu disse, o novo de Deus. Comecei a viver coisas novas com Deus. Eu e a Vanessa começou a buscar junto. Foi até legal, bacana, que no início a gente orando junto, a mãe dela
dobrou o joelho para orar com a gente e a gente foi vendo que Deus estava fazendo muita coisa. E depois que a gente entendeu tudo, mais profundo, e depois que a gente teve a conversa com vocês ainda, que a gente viu que, poxa, é possível, dá pra gente fazer isso até o casamento. E nós entendemos também que, além de ficar sem o beijo, a gente tinha que rever muitos limites, porque como a gente já se beijava antes de um namoro normal, a gente tinha muita intimidade, então era pra gente chegar um pouco mais pra trás, né, como você fala, e tirar muita coisa que era normal pra gente, mas que não podia acontecer, porque daqui a pouco ia começar de novo. Então a gente voltou alguns limites, né, amor? Entendemos isso, aí a gente começou a fazer, e também nossa vida com Deus juntos, que a gente nunca tinha feito isso, de orar junto, de ler, nunca passou isso pela minha cabeça, que era tão bom fazer isso com outra pessoa. E a gente começou com essa prática de orar toda vez que a gente chegava lá em casa ou na casa dele, a gente orava antes de começar a fazer qualquer coisa pra ficar junto. Na hora de sair, a gente começou a ler e foi assim, começavam a acontecer cada coisa, irmão. Aí quando a gente lia a Bíblia, a gente começava a conversar, que nunca tinha acontecido isso. Porque a gente já não ficava lá só se beijando e conversando coisa nada a ver. Agora a gente só tava ligado em Deus e falar das coisas de Deus. Até foi importante lembrar que assim que acabou o seminário, nós definimos eles como nossos pais do relacionamento, Rafael e Deus. E aí depois teve o tempo que a gente também foi confessar para ele tudo que a gente tinha feito, que a gente tinha já confessado um pro outro, a gente sentou e conversou com eles tudo, tiramos mesmo um peso assim. E ele até falou uma coisa que eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele falou assim, eu não enxergava vocês, não de... não, eu sei que eles estão em pecado, não, mas não enxergava de poder dar uma coisa pra gente fazer, porque a gente não estava preparado pra isso. Ia viver uma mentira. E depois, né, você lembra disso? Que ele falou, começou parece que, sabe, não sei, o Espírito Santo foi encaminhando as coisas, que o João Marcos começou a fazer o que Deus chamou ele pra fazer, de palavra e tal, e aí começou de novo. E é muito... Foi legal também a questão da gente escolher e definir os pais de relacionamento certo pra gente. Porque você chegar e confessar as coisas e não ter aquele olhar de julgamento é muito legal. Você saber, igual aconteceu há pouco tempo comigo, de eu chegar pro Rafael e confessar coisa pra ele, e que eu não tenho um olhar dele como líder assim, poxa cara, tu deu mole. Mas tipo, dele olhar pra mim e falar, cara, vamos orar. E me abraçar e orar comigo. E Deus sentiu o amor de Deus através da vida deles, entendeu? E eu acho que essas são as coisas que mais definem para mim o relacionamento de santidade. Não é ficar sem se beijar, até porque depois que a gente começou o relacionamento de santidade, a gente passou por momentos que esquentou um pouco mais sem se beijar. Então a gente foi aprendendo com as nossas atitudes que, poxa, não é só não se beijar. Uma das coisas mais difíceis para mim foi ter conversado com o pai e a mãe da Vanessa e pedido perdão pelas vezes que eu desrespeitei a Vanessa. E na hora que eu falei, nossa, eu já falei com o pai dela falando isso, me perdoa por ter desrespeitado a Vanessa, a gente só vai se beijar no altar. Eu já mandei essa pra ele, só que foi difícil, mas foi muito bom. E foi uma época legal de crescimento e a gente está colhendo muitos frutos agora, né? Porque eu falo com o João Marcos desde o ano passado, antes dele, quando ele começou a falar que ia pra Londrina, eu falava, João Marcos, mas ano que vem a gente estava definindo pro nosso casamento, a gente começar a correr atrás das coisas. Mas o Senhor tinha mostrado pra ele que era pra ele ir, então eu falei, então você vai. E eu já aqui preocupada, mas eu falei, não amor, vamos orar e ano que vem a gente vai conseguir as nossas coisas aos poucos, não sei como, porque é muita coisa, né, que gasta, mas a gente vai conseguir. Aí já começou o ano, sabe, eu falando com a minha mãe toda empolgada, já preparando as coisas lá da casa, deu lá a parte de cima pra gente, toda animada pra gente começar mesmo a construir. E minha tia já veio falando que ia dar isso, que ia dar aquilo no início, em janeiro. Aí começou assim, né? A gente viu o apoio muito forte da minha família, da família dele pra isso começar. Aí o João Marcos viajou e enquanto ele estava lá em Londrina, a gente já começou a fazer as coisas lá em casa e eu mandava as fotos pra ele não acredita que já tá assim, a gente construiu. Rapidinho, só dentro da questão que ela mandou foto, não saiu um centavo pra levantar a casa do nosso bolso. Acho que nada praticamente, a gente ganhou tudo.
Lá em Londrina eu tava preocupado de voltar e trabalhar e tal. E eu lembro que um dia no quarto eu assim, a Vanessa me mandou a foto. Quando eu peguei, abri e vi levantando, eu me emocionei. Eu me emocionei muito e eu senti, tipo, o amor de Deus assim: filho, eu cuido de você, pode ficar tranquilo, eu cuido de você. E aquilo me deu um gás, uma fé de que não, mano, a gente vai conseguir as coisas assim. E quando a gente voltou, a gente começou a ganhar tudo, né, mano? A gente ganhou. A gente ganhou a lua de mel. Eu falei, amor, a gente vai ganhar a lua de mel. Aí a gente chegou. Quase obrigado. Aí a gente chegou. Aí eu conversando com o Rafael com esse negócio de lua de mel. Aí eles foram virar e falaram: João Marcos, a gente vai dar lua de mel pra vocês. A gente vai dar lua de mel pra vocês. Eles não têm condição, mas eles falaram: a gente está travando tanto vocês nisso que nada melhor que a gente dar esse presente pra vocês. Deus abriu uma porta na área financeira que, tipo, a gente não vai sair nada do nosso bolso. O casamento deu quanto, amor? Deu dinheiro pra caramba. 40 mil. E da onde quer sair isso do nosso bolso? A gente ganhou tudo. A gente ganhou tudo, desde o lugar ao buffet, a decoração e tudo. Aí a Vanessa teve um sonho e viu como seria a decoração do casamento no sonho. E ela foi e falou, passou pra mulher. E a mulher, aí a gente chegou num lugar, a recepcionista era evangélica e se apaixonou pela gente. Nossa história que a gente foi com a Blusa. Nossa história que a gente foi com a Blusa, relacionamento de santidade. A mulher da decoração era da mesma igreja e ela falou que o máximo que puder fazer, né, amor? E isso a gente foi vendo Deus dando tudo, né? Deus dando tudo. E eu nunca, assim, eu falo com o João Marcos que foi tudo como eu sonhei, porque eu sempre queria um lugar muito bonito com as coisas todas do meu mais sonho. Bonito da Só que eu ficava pensando que não ia ter como com as nossas condições de pagar, de fazer, sabe, com vestido, essas coisas. Eu não sabia que ia ser assim. Mas minha mãe já tá ajudando a gente pra caramba, minha avó, toda a minha família. E agora eu tô vendo que vai ser do meu sonho, sabe? E é incrível, porque quando a gente deixa isso nas mãos do Senhor, Ele faz da forma que a gente sempre sonhou. Ele tem esse amor e esse cuidado de fazer como a gente sempre tinha sonhado. E vai ser até mais do que eu sonhei. Lives in his daisies, your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your tulips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you sparked my attention like a firefly. Make me happy to be alive. Into a room like summer breeze at noontime. Baby, out of 9, I give you 10. Your love is like an ocean, surfing, spray in motion. Baby, I'm a diver and I love to swim. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you sparked my attention like a firefly. It made me happy to be alive. Of what I feel is hard to rhyme. Ain't it good to know your boy gave it a try? Oh, a try. Yeah, yeah, yeah. It'd take 1,000 colors just to paint your eyes. Like saving grace, they raised me up to paradise. This ain't opinion, it's consensus from my heart and mind. You make me happy to be